Salve, salve galera! Como justificar um preço mais alto para o seu cliente? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, onde eu tenho esse programa que é o Projeto 12.1, onde eu ajudo o vendedor de energia solar a fechar vendas e ter uma comissão mínima mensal de R$ 12.000 por mês vendendo energia solar. Então, o conteúdo de hoje, como justificar um preço mais alto aí para o seu cliente de uma forma íntegra, tá? Sem mimimi, sem esqueminha e direto ao ponto. Esse conteúdo, galera, ele é para você que está cansado, tá, de ouvir sempre a mesma coisa do seu cliente. Tá caro. Ah, eu tenho mais barato. Ah, eu quero desconto. É muito comum, galera, que o cliente, tá, as pessoas de forma geral, elas peguem como balizador, tá, o preço para poder tomar algum tipo de decisão quando elas não conhecem o produto que ela está adquirindo, ou seja, quando ela não conhece a compra que ela está realizando. Então ela pega como balizador sempre o preço. Isso é comum, tá? Eu sou assim, você é assim. Quando nós não temos uma informação, quando nós não temos um conhecimento a fundo daquilo que a gente pretende, porque o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas que querem gerar sua própria energia, as pessoas que querem poder ter esse insight, é porque ela já está cansada também de pagar faturas altas de energia. Ela está cansada, por exemplo, de todo santo dia, tá? Todo mês chegar aquela fatura de energia, principalmente quem tem empresa. Você sabe muito bem de que isso é um custo permanente, mas que ele sofre uma variação de acordo com o consumo. E normalmente é um resultado que empresas que estão aí no teto da microgeração até 75 kW, elas não estão muito confortáveis em pagar 10, 9, 8 mil reais de fatura de energia. Então logo, isso representa praticamente aí 3, 4 colaboradores, 3, 4 funcionários na sua folha de pagamento. Eu tenho clientes e tenho pessoas, relatos que eu ouço de que elas já têm um sistema rodando há mais de 5 anos e que ela paga a folha de pagamento dela, tá? Empresa de pequeno porte, paga a folha de pagamento dela com a economia da energia, porque já se deu o payback e ela ainda continua gerando. Então, é um tipo de resultado que as pessoas buscam, mas elas não conhecem a fundo. Por quê? Porque o setor elétrico como um todo ele é embrionário, ele é novo e você precisa saber disso. Para você ser um consultor de alta performance, para você ser um consultor que tem esse resultado no mínimo de 12 mil reais por mês, você precisa entender o outro lado, você precisa ter essa empatia. Essa empatia de saber, de procurar enxergar o mundo como o cliente, como o consumidor enxerga. E ele não vai enxergar como você. Sabe por quê? Porque ele não tem um conhecimento que você tem. Eu vejo muito representante de energia solar que me perguntam, que estão comigo aí nessa jornada, né, que me perguntam o seguinte: Elvis, eu estou começando agora, né, ou estou há pouco tempo e eu tenho um pouco de receio para me atender determinado cliente. Cliente de grande porte, mas eu tenho receio, eu tenho medo. Ele não fala com essas palavras, mas eu sinto que ele tem esse tipo de receio, né? Mas por quê? Porque de repente o cliente pode me perguntar algo que eu não saiba responder, ou de repente vai ter um engenheiro eletricista lá que cuida da energia desse cliente de médio e grande porte e eu não vou saber responder. Na verdade é o seguinte, meu amigo gafanhoto, esses clientes que estão lá te esperando, tá? Na maioria das vezes, com o conhecimento que você tem, raso, seja ele qual for, na maioria das vezes eles sabem menos do que você. E sabe como que ele te dá esse insight? Sabe como que o cliente te dá esse direcionamento? Quando ele vir começar a falar só de produto ou preço. Você vai identificar isso de forma fácil. Que ele não tem o conhecimento que você tem. Muito difícil. Quem é gafanhoto e aluno do Fórmula, que é assim que eu chamo os meus alunos, meu amigo gafanhoto, que são os alunos do Fórmula Fotovoltaica, sabe o que eu estou falando. É o preparo que você precisa buscar para você se diferenciar. Porque quando o cliente ele fala de produto e fala de preço na mesa, tá? Ele está te dando um insight que ele está balizando você no mercado comum e está fazendo com que você, como se fosse fazer uma compra na feira, entendeu? Tudo é cenoura, tudo é repolho e tudo é tomate. É mais ou menos isso que ele está fazendo com você. Tudo é placa, tudo é inversor
e todo o serviço é a mesma coisa. Vai ser instalado e pronto, acabou e vai gerar. Mas na prática não é bem assim. Nem tão somente com solar, como não é a mesma coisa na feira. Tem tomates e tomates, mas as pessoas, quando ela não tem um conhecimento a fundo, ou ela não tem interesse em ter esse conhecimento a fundo, ela tribaliza por preço. É assim que acontece. Esse conteúdo que eu estou falando agora aqui, talvez faça muito sentido para você, mas ele não vai fazer sentido para quem quer vender preço. Porque tem esse tipo de vendedor? Tem. Ele acredita que ele vai vender se ele tiver o menor preço. E nem sempre o menor preço é o fator decisivo para se tomar uma decisão e avançar com um tipo de projeto. Até porque, se você vender o menor preço, você vai ter que ter um volume maior. E até porque, até onde eu conheço, tá? Sem menosprezar ninguém, até onde eu conheço, os menores preços são os produtos mais fragilizados, são os produtos de menor posição no mercado. Quer ver um exemplo? Se você pegar, por exemplo, a Coca-Cola, ela tem um seu valor. Se você pegar, por exemplo, uma tubaína, tem um seu valor, embora a tubaína seja boa. Mas você acredita que o processo de industrialização é totalmente diferente? Que o produto é diferente? Que o posicionamento é diferente? E te digo, quando você vende preço, quando você achata preço e você acredita que fechou a venda por ter um menor preço, certamente ou você está deixando dinheiro na mesa ou está deixando de ganhar dinheiro, consequentemente, e você vai ter dificuldade de fazer esse pós-venda e acompanhamento no futuro. Isso é uma coisa mais óbvia do mundo, gente. É só você observar. Então esse conteúdo que eu estou falando aqui não é para quem quer vender preço. Não é para quem quer ter o menor preço. Até porque se você ficar mirando sempre o menor preço, você concorda comigo, meu amigo gafanhoto, que você vai estar sujeito, você vai estar exposto a comprar de vários fornecedores ao mesmo tempo? Eu vejo muito integrador, muito representante que chega em mim e fala, Elvis, e quando eu falo assim, qual que é o teu fornecedor? Ele fala, cara, eu compro quem tem o menor preço. Ele já está se intitulando, se posicionando como a cenoura da feira. Preço por preço, tudo é cenoura. Será que é mesmo? Ela foi plantada de uma forma diferente? Ela tem o mesmo sabor? É o mesmo tamanho? É a mesma qualidade? E é assim que ele se posiciona. Aí não tem como você ter um resultado diferente e ser diferente no mercado se você mesmo já está começando a sua base interna, nos bastidores, dentro da sua empresa, mirando o menor preço. Você acha que o que vai acontecer lá fora? O cliente também, você vai passar esse reflexo dessa sua crença, dessa sua cultura de que é o menor preço. E você só vai avançar com o cliente se você tiver o menor preço. E acredite, sempre vai ter alguém vendendo mais barato do que você. É muito importante, galera, você rever o seu método e pensar que é possível sim. Você não precisa ser o mais caro, mas você precisa ter uma boa receita e ter um bom lucro. Você precisa ter um ROI saudável para você poder dar um brinde no final do ano para o seu cliente. Para você poder ter condições de passar na empresa dele e surpreender ele com algum outro tipo de serviço a mais que você, uma limpeza, uma higienização da usina dele, do kit fotovoltaico dele, um comissionamento, um balanço energético, alguma coisa, um plus. Você precisa, e para você fazer isso, não tem como, olha o preço que está a gasolina, você tem que ter um recurso. Eu já vi integradores que no primeiro atendimento de um pós-venda, que é tão logo, porque é o que acontece, se tiver algum problema numa usina, tiver algum problema no sistema que foi instalado, ele deve acontecer logo no início, esse tipo de problema. Eu já vi integradores que já estão querendo, eles já cobram do cliente, já na largada, um deslocamento, uma hora técnica, já cobra. Eu já vi várias empresas que eu trabalho com consultoria, que a gente vai alinhando, a gente leva que é assim, ele quer cobrar 200, 300 reais, sabe por quê? Não é porque ele está cobrando porque a gasolina está cara, é porque ele fez um mau negócio lá no início. Cobra um valor que pelo menos durante o primeiro ano, se você tiver um deslocamento para ir até a propriedade dele, para poder examinar, e quando for identificado que o problema não é seu, que bom que o problema não é seu. Mas não queira cobrar a gasolina do cara e a hora técnica simplesmente porque o problema não é seu. Porque o cliente já está sendo lesado. Porque às vezes, eu vou dar um exemplo, contar uma história muito típica do que aconteceu há tão pouco tempo. Agora, a integradora foi lá, fez a instalação e aconteceu um problema na usina. O que aconteceu? O cliente
tá? O gerador já ligou para o integrador. O que o integrador fez? Foi lá e identificou que o problema não era dele. E um deslocamento, até para vocês entenderem, é no Paraná. Foi um deslocamento de 5 quilômetros pelo asfalto. Então você que é vendedor, você já sabe quanto custa 5 quilômetros, não é longe. Foi lá e viu que o problema não era dele, era o transformador de rede que tinha dado pau. Ele identificou lá e falou, tem que ligar lá para a concessionária, no caso o Paraná Copel, tem que ligar para a concessionária e pedir para eles virem aí, porque está sem energia, não está gerando, o problema não é da usina, o problema é lá da rede. Beleza, beleza. Que bom que o problema não é seu. Que bom que o problema não é seu. Mas aí o cliente já está sendo lesado que não está gerando. O cliente já está sendo lesado ainda porque vai ter que correr atrás da concessionária. E o cliente teve que correr atrás da concessionária. Aí o que acontece? Na segunda-feira o integrador ele manda lá uma notificação que o cliente deve para ele R$250. Por quê? Por conta do deslocamento que eu fui lá e o problema não era nosso. Gente, isso aí é vala comum, isso é o que todo mundo faz. Só que você não precisa fazer isso. Eu recomendo que você não cobre R$250. Eu recomendo que você cobre R$1.000. Só que você cobre lá no início. Elvis, mas vai pesar, o cliente não vai fechar comigo. Ele vai fechar. Você tem que mostrar a questão do valor para ele, de como que isso vai acontecer, e depois na prática você fazer com que isso se valide. Que bom que o problema não é seu. Porque se fosse seu, como é que seria isso? O cliente cobraria de você essa não geração? Gente, tem que ter essa empatia que eu estou falando. E a empatia não é você só se colocar no lugar do cliente e pronto, acabou. E você acreditar que se colocou no lugar do cliente. É o cliente perceber que está tendo a empatia. Que você está sendo igual a ele, que você está tendo a preocupação com ele. Uma empresa, Elvis, o que eu faria nesse caso? O meu amigo gafanhoto, que é aluno do Fórmula, faria o quê? Ele já identificaria o problema na hora, já faria a comunicação junto à funcionária local, que é a Copel, e já solicitaria, Já solicitaria a visita técnica o quanto antes e mais. Falar ao cliente, liga também, pede para o outro ligar. Por quê? Já fica registrado, e na maioria das vezes, quando você... Vou dar um exemplo que dá a concessionária Copel. Se você liga uma segunda vez, identificando e relatando o problema, ele já te dá uma mensagem ao dado consumidor que já existe um chamado aberto. Né? Mas quando você liga, fica registrado também. Isso significa dizer que eles têm mais agilidade no processo na questão urgência e emergência. Entende? No sentido da pressão mesmo de você fazer. Então você recomenda isso para o teu cliente e acompanhe. E não cobre R$250. Gente, eu vou resumir para você que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Cobrar R$250 um deslocamento de 5 km é o mesmo que brigar com a mãe por causa de mistura. É um velho e bom jargão, mas é isso que acontece. É o mesmo que você brigar com sua esposa, brigar com seu marido por causa de mistura, cara. Enquanto você não tem condições, cobra já logo no início, cara. Ou seja, já compra a mistura lá no mercado na hora do rancho. Ou seja, já cobra do cliente na hora que você está negociando, sabendo que durante um ano, você já tem que calcular durante um ano, se tudo correr bem ou não correr tão bem, eu vou fazer um deslocamento até a usina. Se está 5 km, se está 30 km, se está 40 km, se está, não sei, cara. Eu vou fazer no mínimo 4 ou 5 visitas durante o primeiro ano. Eu já estou incorporando aqui na cobrança do valor, que é o deslocamento à hora técnica trabalhada lá, cara. Sacou? É isso que você precisa fazer. Para não ficar brigando por causa de mistura, R$250. E sabe qual que é o impacto disso tudo? O cliente fica pistola e ele te cancela para o mercado. Te cancela tudo aquilo que você fez, a purpurina que você jogou, o teu melhor que você deu nessa usina, a conexão que você realizou, tudo isso cai por terra. Simplesmente porque você cobrou R$250. Preço. Quando você inicia uma negociação, quando você já entende que o teu fornecedor tem que ter o menor preço, quando você compra de qualquer fornecedor que está aí no mercado por conta de preço, entendeu? E produto, preço. Isso reflete na mesa de negócios, isso reflete também no mindset, na mentalidade do seu cliente, e tudo fica mais difícil de se fazer. E a chance de você virar um índice do Sebrae, de fechar as portas em 5 anos, que são 83 empresas que abrem no Brasil, segundo a informação do Sebrae, fecham-se as portas em 5 anos, é muito grande. E se você não quer ser índice do Sebrae, comece a ter o posicionamento do valor e justificar isso para o seu cliente. Como é que você faz isso, Elcio? Para você começar, por exemplo, agora, deixar de ser um produto de feira, deixar de ser um serviço de feira, que o cliente não quer comprar produto e nem serviço, cara. Ele simplesmente fala de preço com você
Porque ele não entende, porque ele não conhece. E a única arma que ele tem é isso. Ninguém gosta de pagar, ninguém gosta de comprar. As pessoas gostam elas têm um desejo de adquirir. Elas têm um desejo de resolver um problema que elas têm, que na maioria das vezes, principalmente no setor elétrico, ela nem entende que problema que é. É a fatura de energia. Não é. Não é, cara. Não é. Sabe? Você precisa fazer com que o cliente perceba isso. E essa questão da empatia, de enxergar o mundo como o cliente enxerga. Como é que ele enxerga? Qual que é a ótica do cliente? É justamente, ele vai te falar que tem muita gente batendo na porta dele, na verdade é 2 ou 3 que ligou para ele, o que passou por ali, ele acha que é 20, ele começa a generalizar, porque é um mecanismo de defesa que as pessoas têm. Ela acredita que ela tem ela acredita que ela tem muita opção, enquanto foi 2 ou 3 que bateu na porta dela, 4 ou 5 quiçá no máximo. E você acha que está cheio de empresa, e você acha que está cheio de vendedor. Cara, não é. É que eles fazem um borbulho, eles fazem um movimento, eles fazem uma pressão que faz com que isso seja percebido, mas não é. Não é, gente. Tem muita gente vendendo produto e preço. Isso eu falo para vocês. Categoricamente. E os produtos e os vendedores também replicam isso no campo de batalha. Falando só de produto e preço. É muito comum. Eu vejo empresa veterana cometendo esse tipo de problema. Cometendo esse tipo de posicionamento. Produto e preço, produto e preço. Qual que é o produto? Qual que é o inversor? Qual que é a placa? Qual que é o preço? Qual que é a geração? Ele não consegue sentar do lado do cliente e enxergar o mundo como ele enxerga. E assim, qual que é a solução para mim superar essas objeções do cliente? Quando você for falar dos benefícios, mas fale dos benefícios de uma forma específica, especificidade, mais específico, com detalhes, com mais riqueza. Começa a falar isso para ele, por exemplo, aqui na sua usina, qual que é a orientação que nós temos? Quando eu cheguei logo aqui na frente da sua casa, vamos falar de uma residência, nós frente da sua casa, eu já vi que a localização do norte ela tá para cá. Eu vi que a tua água tá leste-oeste. Tá, e a tua estrutura por baixo aqui, faça a pergunta para o teu cliente, envolva ele para você ter empatia, para ele te dar alguns relatos do seguinte formato: pô, Elvis, pois é, a madeira que eu tenho embaixo aqui do meu telhado na cobertura, ela é antiga, ela é velha. Então você tem que ter essa preocupação de você também participar e trazer essa solução para ele. Aí é que tá. Se você vende um projeto com valor, gente, você não fica regateando. Você não fica discutindo com ele depois para trocar uma terça, para trocar um madeiramento, cara. Você não fica discutindo. Não que você tenha dinheiro para rasgar e vai cobrar a ponto de que ele pagou esse valor e ele é bobo porque pagou. Não, tem que ter o valor justo. Não existe justiça em preço, gente. No mundo dos negócios não existe justiça. No mundo dos negócios existe uma lei que se chama demanda, oferta e procura. Quer ver um exemplo? Essas mesmas integradoras que aí estão, eu vejo elas cobrando, por exemplo, você vai colocar um monitoramento. Isso é importante, cara, porque você quer vender 12 mil reais, quer ter essa comissão. Olha quanta informação que você tem que ter, preparo, musculatura, para você poder chegar mais fácil. Porque fácil não é, mas existe um caminho mais simples para você superar tudo isso. Eu vou dar um exemplo. Vai fazer um monitoramento para o cliente. Na área rural acontece muito isso, mas também empresas e residências. E você precisa ter o acesso à internet do cliente. E o inversor, na maioria das vezes, está instalado lá que, de repente, esse sinal da internet chega com muita dificuldade, o sinal é muito fraco. Aí você tem algumas opções. Ou puxa cabo, ou coloca um replicador de sinal, Wi-Fi, né? Quanto custa um replicador? Dependendo da região que você está, eu vou falar aqui mais ou menos aqui em São Paulo, Paraná, ele custa em torno de 100 a 150 reais, 130 reais, um replicador de sinal. A maioria dos integradores tem coragem de cobrar isso do cliente. A maioria. Cara, ele quer cobrar do cliente. E se marcar, ele nem faz, porque ele não vê um videozinho no YouTube, cara, para se permitir a fazer. Nunca fez, mas é um momento de fazer. Aprende, cara. Mas tem muitos instaladores aí que são mais proativos que fazem. Tá, beleza, ele quer cobrar o replicador do cliente, 130 reais, uma média, 125 reais, como eu falei, 100 a 150. Cara, quer cobrar tudo. Uma coisa que assim, você vai, instala e nem fala nada.
E se você quiser ancorar, você pode até falar, olha, normalmente as pessoas quando colocam, elas cobram. Eu não cobro, sabe por quê? Porque eu preciso desse acesso. Eu preciso saber o que você está gerando. Eu preciso saber a informação para eu poder te entregar aquilo que eu te prometi lá atrás, que é o balanço energético, que é acompanhar a geração. Olha que você está validando o que você fez lá atrás, está validando que é aqui, que é importante, que você vai cuidar dele, cara. O cliente vai falar, putz, cara, não estou sozinho. Ele nem pensa porque é muito louco isso, mas ele já está condicionado de que ele fez a melhor escolha. E a melhor escolha foi você. A melhor escolha foi a sua empresa. A melhor escolha foi ter feito o projeto com quem ele precisaria ter feito, que é você. Valor percebido, gente. É isso que você precisa, na maioria das vezes. Agora sim, se o cliente coloca na mesa, vamos lá, vou pegar aqui um exemplo bem prático, questão de preço e valor. Você está lá atendendo o cliente, logo a gente olha e fala assim, ó, cara, gostei, Alves, gostei do seu atendimento, gostei de como que você colocou, e esse projeto, eu vou lá, apresentei, o projeto é 50 mil reais. Ele fala, olha, eu tenho por 38 mil reais. Se você fizer 38 mil reais, eu faço com você. Aí eu vejo muito vendedor de energia solar que fala, deixa eu ver com o meu chefe, deixa eu ver com a empresa, deixa eu ver com o meu patrão, deixa eu ver com o fornecedor, porque ele quer tirar essa diferença lá com o coitado do importador que está se matando lá para ganhar 2, 3%, né? Claro que é volume. Fala coitado porque é o seguinte, porque o cara ele tá lá literalmente para te servir, e você quer esfolar, quer tirar o lucro lá da diferença dele, enquanto que ele não tem usina e nem você, quem tem é o cliente, né? Gente, quando você fala que você vai analisar para ver o que você pode fazer, você está mandando uma informação para o teu cliente que já não sabe nada sobre isso, de que é possível. E se você vier com qualquer posição para ele que seja diferente de um sim, que é possível, ele já não ouve mais nada. Então é o momento de você ouvir e você implicar esse problema que ele acabou de te colocar. Meu amigo gafanhoto do Fórmula sabe o que eu estou falando. Tá, você tem a 38, perfeito. Essa empresa, não precisa me falar, não, mas essa empresa que está aí com 38 mil, ela tá te entregando o que eu tô te propondo? Ele vai te falar, não, tá te entregando a mesma coisa, até vai gerar mais. Perfeito. Essa empresa te passou confiança, vai estressar, implicando no problema. Se ele travar aí, quer ver como é que você faz? Você pode também implicar ainda mais. O porquê que você estaria disposto a fazer comigo e não com essa empresa que tem a 38 mil reais? Faz o cliente falar. Não, porque você me colocou informação que a outra não trouxe. Ou ele vai te trazer, ele vai tirar algum coelho da cartola aí que vai fazer com que você avance. Não, porque você está mais preparado. Ele não vai dizer com essas palavras, mas ele vai tendenciar isso. Por que ele quer casar comigo, que é 50 mil reais, e não quer casar com a outra pessoa que tem a 38 mil? É que está mais fácil, já tem 38 mil, não faz conta, tem a 38. Qual que é a sacada? Aí tem integrador representante que me mostra, para mim ver, cara, para com isso. Não seja indelicado e invasivo. Ou se ele está chutando, você já tem que ancorar. Falar, olha, vamos lá, eu vou caranear aqui para você, que é o que eu sugiro. Eu vejo representante, eu vejo integrador que tem medo de abrir os valores para o cliente. Vem com o valor cheio, ele tem tanto medo, cara, de dinheiro, tem medo de dinheiro, que ele faz o cliente pagar para o fornecedor, para o integrador, para o importador pagar ele, cara. Enfim, não vou entrar no mérito aqui, porque esse não é o conteúdo de hoje. Mas vamos lá. Abre a caixa de ferramenta, ó, 50 mil reais. De 50 mil reais, 34.750, situação hipotética, é só painel inversor e cabo CC. Aí, esses 16 mil aqui que você está vendo aqui, ó, eu tenho a engenharia, tá? Que é algo que eu já tenho disposto, né? Muito bem preparado por sinal, né? E conhecedor daquilo que você faz, mas eu tenho insumos que eu tenho que comprar, que são cabos CA, todas as miscelâneas. Miscelâneas é o que, Elvis? É todos os componentes que você precisa para poder colocar esse inversor de pé, colocar a usina do cara de pé. Eu preciso fazer isso, eu tenho mão de obra, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você vai estressando a tal ponto de que ele vai ver que o custo do projeto é 44. Tá, então me faça 44. Não, meu amigo gafanhoto. Eu preciso estar vivo aqui para te atender durante toda essa jornada desse tempo. Então eu tenho que ter meu lucro. Eu tenho que ter margem. Eu não estou aqui. Não é casa de misericórdia. Então eu preciso ganhar o meu.
Abre o jogo de ferramentas. Você não precisa nem falar qual que é o teu lucro, mas você já vai perceber, cara, que o teu valor é um valor de posicionamento. Então você precisa ancorar, e eu estou colocando na esfera já de números, mas você pode colocar isso na esfera de entrega. Entendeu? Como é que você faz isso? Com evidência de clientes que você já colocou. Com relatos, com evidências. Agora, o que é que você pode fazer nesse conteúdo de hoje para você começar a aplicar a partir de agora? É enfraquecer as objeções do seu cliente numa jornada do processo de atendimento junto a ele. Muitas pessoas falam, Elvis, o que faz o cara comprar mais barato? É simplesmente pela falta de informação e a falta de conteúdo posicionado que você precisa colocar para o teu cliente para ele entender que você tem a solução e o outro não. Ele precisa entender, cara, que a cenoura que está na feira é diferente da cenoura que o mercado está colocando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem já foi a São Paulo e conheceu lá o Mercadão Municipal vai entender o que eu estou falando. Preço e valor. Gente, eu fui lá, eu comi aquele famoso sanduíche de mortandela. Olha, R$40 um sanduíche de mortandela, mas desse tamanho. Só que dá para comer 4, 5 pessoas. Então você divide lá, dá 8, 10 pila. Se for 4, 10 pila para cada. Então não é um valor normal de qualquer lanche de qualquer cidade pelo Brasil. Mas o fato é que as frutas, os caras vêm com as amostras. Eles te abordam e te dão as amostras. E começam a te mostrar, cara. Olha, essa aqui é uma laranja. Daí assim, para você entender, uma laranja que ela tem um sabor não sei do que lá, que é o cruzado, né? Eu vou falar aqui. Mas ela tem lá enfim, parece fruta de laboratório. E você começa a provar aquilo. E você começa a perceber valor naquilo. Eu vou resumir para vocês. Um desses caras me pegou, mas foi um só também, né? Mas me pegou lá e, cara, tanta fruta que ariticum, tanta coisa que eu provei, fruta que eu nem sabia que existia, ele foi me apresentando. Eu vou resumir para vocês. Eu falei, vou ter que levar alguma coisa desse cara, porque eu comi tanta coisa aqui, né, que eu posso ir para casa já. Eu peguei 2 ariticum e 3 laranjas. R$200. R$200 e 60 e poucos centavos. 3 laranjas e 2 ariticum. Cara, se eu for em qualquer Ceasa, se eu for em qualquer supermercado aí, eu vou pagar nesse ariticum e 3 laranjas, eu vou pagar, sei lá, R$14, R$18. Eu paguei R$200. Olha a diferença do valor. Eu não estou falando que você tem que pegar esse mesmo sistema de R$50 mil e vender por 100 para o cara ou por 200. Não, não é isso. Mas você não precisa vender por 38, sacou? Porque 38 certamente você não vai estar ganhando nada. Certamente você vai ter que tirar dinheiro do bolso para colocar. E certamente nem existe esse projeto de 38 mil reais. E se existir, alguém que está fazendo, está colocando dinheiro ou não está ganhando nada. Que não tem mágica. Os clientes, como eles não conhecem, eles têm a crença limitante de achar que 50 mil reais, 25 é custo e 25 é teu. Como é a forma velha, a forma tradicional em vários nichos, de colocar 100% de margem, achando que esse 100% é lucro e na verdade não é, cara. Tem vários nichos que a precificação, o markup, que é a margem, ela é muito superior, ela é muito maior, ela é muito avassaladora, porque já é uma lei da demanda que eu falei, oferta e procura e já se constituiu. No setor elétrico não é assim. Ele tem direcionadores. Tão logo a margem dos integradores que trabalham com valor, né, com posicionamento, as grandes marcas, elas têm a sua margem aí entre 12% a 15% em projetos residenciais. Líquido. A EBITDA, que a gente fala, que é onde você bota no bolso mesmo. Pagando todos, tudo um processo. Projeto de 100 mil reais, 12 a 15 mil reais é um lucro. Aí você acha que é muito? Cara, ele tem aí 25 anos, cara, ele tem todo... Daí ele não consegue atender o cliente quando ele fecha por 38 mil. Aí ele não consegue, ele tem que cobrar 250 reais de deslocamento e ser cancelado pelo mercado mesmo sem saber. Sacou? É essa a diferença de você se posicionar. E você precisa saber disso para quê? Para você fechar a venda. E para você fechar a venda num curto espaço de tempo, você tem que colocar isso na mesa, o valor percebido. E é a empatia. É a empatia que o cliente tem que perceber, a empatia e que você, cara, tá tendo os mesmos ideais, as mesmas visões que ele, colocando informações, ouvindo ele e trabalhando, sendo cirúrgico, sendo um especialista naquilo, para resolver aquele probleminha dele lá. Você tem que superar e você, a partir de agora, começa a enfraquecer essas objeções que o seu cliente tem, que na narrativa do atendimento ele já vai te direcionar essa informação para aquilo
e você já vai pescar quando ele entrar numa questão de valor de preço ou de juros ou de banco, você já vai categoricamente, com integridade e com informação, ter esse preparo, meu amigo gafanhoto, para ir enfraquecendo essa objeção. E cada objeção que você vai enfraquecendo, vai surgindo outras objeções e você precisa enfraquecendo também. Para o teu cliente entender a segurança onde que você tem uma oportunidade maior para ele e você tem um risco menor para ele em relação a fazer com você e não com o outro. E não com a cenoura murcha, e não com os 38 mil, e sim com você que tem uns 50. E dependendo do modelo que você colocar, você consegue ancorar até de 50, 52. Se tiver um repasse pelo fornecedor, você consegue fazer isso com categoria, porque você está sendo íntegro com ele. Se você gostou desse meu conteúdo, escreva aí, manda sua mensagem, tá? Eu estou preparando aí agora a Semana do Vendedor Solar, nós já fizemos 5 eventos durante o ano. Não sabemos se vai rolar em dezembro ou se a gente vai vir com tudo em janeiro, mas se você quiser participar, tem um link em algum lugar nessa tela, aqui no YouTube ou no Instagram, no Facebook, você vai clicar e quero ser avisado. É um link para você ser avisado assim que eu tiver o evento, você vai ser um dos primeiros a ser avisado sobre o evento da Semana do Vendedor Solar, que eu trago muito conteúdo e muito conteúdo diferente, está sendo preparado, só não sabemos se vai ser em dezembro ou em janeiro, mas você vai saber no momento certo, primeiro de todos, quando que isso vai rolar. Fechou? Quero te ajudar a fechar vendas e quero te ajudar a ter uma comissão, uma receita mínima de 12 mil reais, é isso que eu faço todos os dias. Se gostou, dá um like aí, manda para um amigo seu para ele poder ver que isso certamente pode ser decisivo para criar algum tipo de raiz na cabeça dele no campo de batalha para fechar um negócio que de repente está ali parado por uma questão de discussão de preço, enquanto que ele pode ancorar de uma forma íntegra e talvez avançar com o cliente com o mesmo valor que você tem. Fechou? Um abraço, meu amigo gafanhoto, e ó, tudo de bom.